Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira videoaula do curso de Sistemas Estuarinos Costeiros. Eu sou o professor Carlos Alberto Fragoso Júnior e nessa videoaula a gente vai ver então falar um pouco sobre a introdução aos sistemas estuarinos. Então vamos dar uma visão geral sobre os sistemas estuarinos, a origem, o que é um estuário, a classificação, quais são os tipos de estuário, falar um pouco também sobre o problema de sedimentação nos estuários e assoreamento. Então nessa videoaula a gente vai ver bastante coisa de suma importância, né? E conceitos básicos, né, sobre os estuários. Então é isso, vocês estão preparados? Vamos lá então, vamos começar o curso. Bom, os estuários são corpos d'água costeiros semifechados que possuem uma comunicação com o mar aberto. Então esse é a principal característica do estuário. Então é um corpo de água, certo? Que é costeiro, né? Então próximo à costa. E aí ele tem uma comunicação aberta com o mar. E essa comunicação faz com que a água do mar se dilua no estuário de forma mensurável, com a água doce que vem dos rios, né? Que vem da drenagem terrestre, ou seja, que é produzida na bacia hidrográfica que vai afluente, né, a esse estuário. Então essa é uma definição clássica, por exemplo, de um pesquisador, de Pritchard, em 1967, sobre estuários, e que até hoje é bastante aceita. Só que a gente vai ver mais na frente que é uma definição que ela restringe um pouco em termos de área. Então quando a gente estuda um estuário, a gente precisa delimitar a região estuarina para fazer as análises, né, de hidrodinâmica, qualidade de água, e essa definição ela restringe um pouco, né, esse domínio. Tem outras definições que são mais abrangentes em termos de domínio. Mas é uma definição que traz assim a essência do que é um estuário. Então é uma zona de transição entre a água do mar e a água doce que vem exatamente da bacia hidrográfica afluente a esse estuário. Bom, as principais características. O estuário é um corpo parcialmente fechado, então ela tem uma comunicação sempre, né, com o oceano, através de um canal, ou pode ser uma embocadura, né? Essa embocadura, dependendo da largura e da sua forma, pode proporcionar uma troca mais ou menos efetiva de água salgada, né, que vai ser diluída dentro desse corpo hídrico. O estuário é uma zona de mistura de água doce e água salgada, como eu falei. Possui águas calmas, então essa é uma característica bem marcante, né, nas zonas estuarinas, porque o rio geralmente vem com um escoamento com velocidades maiores, chega no estuário, encontra aquela região, aquele corpo d'água, a inclinação ela se perde, né, encontra aquele corpo d'água que está mais localizado numa planície inundável, e aí a velocidade da água começa a diminuir, certo? E as correntes oceânicas ali perto da costa geralmente são maiores, né? Os fluxos são mais intensos, e quando a maré, através de um fluxo de maré enchente, entra numa região estuarina, aquele fluxo, aquele escoamento começa a reduzir em termos de correntes, em termos de velocidade de corrente. Então o estuário geralmente tem águas calmas, né? E aí a consequência dessa redução das velocidades da água é que induz, que promove então a sedimentação de partículas em suspensão. Essas partículas que podem ser de origens fluviais ou de origens costeiras, né, do mar ou do rio. Então, quando encontra uma região de águas calmas, aquelas partículas elas começam, né, a sedimentar, e aí a tendência é que o estuário ele vai perdendo
ao longo do tempo sua profundidade. Então a morfologia de fundo do estuário é bem dinâmica em função desses processos característicos, hidrodinâmica e sedimentação. E acontece uma flutuação de salinidade, de temperatura, oxigênio dissolvido muito forte em zonas estuarinas. Por exemplo, a salinidade ela é maior, né, no oceano, então à medida que a água salgada que vem do oceano vai entrando no estuário, a água salgada vai sendo diluída com a água doce que vem do rio, e aí as concentrações de salinidade dentro do estuário começam a diminuir. Então as concentrações começam a diminuir pela diluição da água salgada. Então a tendência é você encontrar concentrações de salinidade mais altas perto da embocadura, né, que é exatamente, né, a região de interface entre o corpo continental, né, a área continental e o oceano, e você tem concentrações mais altas, né, perto da embocadura, e aí a concentração vai reduzindo até chegar a zero ali na entrada do rio, onde você não tem mais influência, por exemplo, da maré dentro do estuário. Então as flutuações de salinidade é dessa maneira. Agora, obviamente, você tem variações, né, dessas concentrações dependente de, por exemplo, do tipo de maré. Então, se eu tenho uma variabilidade de maré maior, por exemplo, uma maré de Cisígia, onde eu tenho as maiores variabilidades, eu vou ter maiores flutuações de maré de salinidade dentro do estuário. Se eu tenho uma maré de quadratura, que é exatamente as amplitudes menores, né, de maré, eu vou ter variações menores da concentração de salinidade dentro do estuário. O gradiente longitudinal também pode mudar em função dessa interação entre os fluxos que vêm do oceano e os fluxos fluviais. Então, em função desse balanço, em função do que entra de descarga fluvial e descarga oceânica, eu posso ter uma predominância maior de água doce ou de água salgada. Então esse gradiente longitudinal de salinidade depende muito dessas condições de contorno no estuário. A temperatura geralmente é mais elevada no centro do estuário, porque a água é calma, então cria-se tempo suficiente, né, para que aconteça um fluxo de calor, né, da atmosfera para a água, e aí a água começa a aquecer em função dessa adição de calor, em função da radiação solar que a superfície da água está recebendo. E geralmente eu tenho temperaturas menores vindo da água do rio e da água do oceano. Por quê? Na água do rio, porque eu não tenho a superfície é muito restrita, né? A superfície do espelho d'água é muito restrita, então não tem muito fluxo de calor na interface da água com a atmosfera, então geralmente a água do rio é mais fria. E no oceano, em função do volume ser muito grande, né, a radiação ela não consegue aquecer a água, né, rapidamente. Ao contrário, por exemplo, no estuário, onde os volumes são menores, né, tem por exemplo, uma profundidade menor no estuário, e aí a água, o volume é menor e aquele volume ele leva um tempo menor, né, para aquecer, dado um mesmo fluxo de calor no estuário e na massa de água de um oceano, que é muito grande, né, a massa de água do oceano. E o oxigênio dissolvido, por exemplo, ele tem também variabilidade muito grande, né, no estuário. Geralmente a gente tem mais oxigênio dissolvido exatamente na entrada do rio, em função da reaeração que acontece, né, ao longo, né, do escoamento do rio até chegar na foz do rio, na entrada exatamente do estuário. Então eu tenho muita reaeração ao longo do percurso da água no leito do rio, e isso faz com que as concentrações de oxigênio dissolvido sejam geralmente maiores, né? Salvo contrário, né, em casos onde o rio ele é muito poluído, e aí eu tenho concentrações de oxigênio muito baixas, né, em função da poluição presente, que pode ter várias origens, né? Pode ter origem
industrial, agrícola, doméstica. Então eu posso ter várias fontes ali que faz com que fontes de poluição que faz com que a concentração de oxigênio ela comece a baixar. E outro ponto é que a mesma questão em função da reação de ondas, né, ali na costa, na região costeira ali, próxima à embocadura, eu tenho uma concentração de oxigênio dissolvido geralmente grandes, né, ali na embocadura, e aquela água que entra numa maré enchente no estuário geralmente é uma água que tem concentração de oxigênio elevada, né, próximo, por exemplo, à concentração de saturação na água. E aí quando aquela água ela entra no estuário, a gente tem uma região onde tem um depósito muito grande, né, de material orgânico e inorgânico, e esse material orgânico ele vai ser degradado, né, por bactérias, e essas bactérias, para fazer esse processo de degradação da matéria orgânica, elas precisam respirar, então elas retiram oxigênio da coluna d'água, e geralmente a gente tem no meio ali do estuário uma região de concentrações de oxigênio dissolvido menores, né, do que nos contornos, né, tanto na foz do rio como na embocadura. Bom, os estuários são muito importantes, né, por vários aspectos. Primeiro, são regiões de alta produtividade, então tem muita produtividade. Por quê? Porque eles recebem uma grande quantidade de material alóctone, ou seja, material que vem de fora do estuário. Ou seja, pode ser da bacia hidrográfica, pode ser também do oceano adjacente ali, né, na região adjacente costeira, que faz com que carreie muitos nutrientes, muita matéria orgânica, e essa quantidade de matéria orgânica muito elevada faz com que o estuário ele seja produtivo. Então eu tenho uma produtividade primária muito grande, uma produtividade secundária também muito grande, terciária também. Então geralmente eu tenho quando o sistema ele é equilibrado, uma diversidade muito grande, né, de organismos aquáticos presente em zonas estuarinas. Então essa é a característica principal, a alta produtividade, tá? Então é um ambiente muito produtivo. Só para abrir um parênteses, né, com relação a essa produtividade, a grande quantidade de matéria orgânica e nutrientes que vem geralmente é da bacia hidrográfica, onde a área de drenagem geralmente em estuário geralmente é muito superior à própria área do estuário. Então, por exemplo, um estuário de, sei lá, 20 km² que recebe uma área de drenagem de uma bacia hidrográfica de 5.000 km². Então, muito superior. A ordem, né, de grandeza muito superior. E esse fluxo, né, de água que tem materiais orgânicos e inorgânicos faz com que esse sistema seja altamente produtivo. O estuário é abrigo e berçário para várias espécies. Então, várias espécies migratórias elas usam o estuário para fazer reprodução, desova, e aí a gente tem muitas espécies, né, presentes na fase juvenil de peixes, por exemplo, que vão usar o ambiente para crescer, se desenvolver, e depois que eles atingem um certo porte, eles voltam para o oceano, né? Então acontece muito isso. E além disso, a gente tem ecossistemas adjacentes, como por exemplo os manguezais, que servem como abrigo, né, para diversas espécies, né? Diversas espécies, como por exemplo espécies de crustáceos, microcrustáceos, insetos. Então usam essa região de manguezais, né, para se proteger contra a predação, né, contra os predadores naturais. Então peixes, enfim, répteis, aves, mamíferos que usam também daquela região. Ali a gente tem uma região propícia ali para se proteger, para se esconder da predação desses organismos, né, geralmente com nível trófico superior. A pesca, então, em função da alta produtividade, eu tenho um estoque, né, pesqueiro muito grande, né, isso aí de peixe, de crustáceos também, né, tem muita produtividade, principalmente essas duas categorias. E aí a pesca geralmente é uma atividade muito presente, né, nessas zonas estuarinas. Além disso,
os fins recreativos. Então o estuário é muito utilizado para também fins recreativos e de lazer. Não é à toa que diversas cidades no mundo, né, foram instaladas no entorno desses ambientes aquáticos. A gente tem uma estatística que mais ou menos 2/3 das grandes cidades espalhadas no mundo, elas estão exatamente, né, no entorno de estuários. Além disso, é apelativo para o desenvolvimento humano, em função de tanta oferta de produtos naturais, né, que um estuário pode oferecer. Então, em função disso, tem é bem apelativo para a instalação de atividades humanas, né, para o desenvolvimento. Só que o desenvolvimento humano traz consigo também impactos, né, nesse ambiente. E esse é um ponto que a gente deve ter muita preocupação, porque todo estuário ele tem uma capacidade máxima, né, de suportar esses impactos. Então a gente precisa exatamente avaliar essa capacidade de suporte para usar o estuário, fazer o uso e também a conservação, ter esse equilíbrio entre o uso e a conservação para que a gente tenha um desenvolvimento humano, mas de maneira sustentável, certo? Bom, o estuário, do ponto de vista oceanográfico, ele é um ambiente de encontro de um rio com o mar, delimitado pelo limite de influência de maré, ou seja, da penetração salina dentro desse corpo d'água que é continental. Então, o corpo d'água que está dentro do continente, certo? Então, ele tem essa característica marcante, né? Esse encontro, né, de água salgada com água doce. Então o estuário tem diferentes tipos, né, que vocês conhecem, como por exemplo as baías, as enseadas, enfim, tudo isso são zonas estuarinas, são estuários, certo? E que tem essa característica, uma zona de transição, uma zona de encontro de um rio com o mar. Bom, vamos para as definições clássicas, né? A primeira que eu queria chamar a atenção é de Pritchard, que eu já apresentei. Pritchard ele coloca um conceito, né, do estuário como sendo um corpo de água semi-fechado, com uma ligação livre com o oceano aberto. E no interior a água ele é mensuravelmente diluída pela água doce oriunda da drenagem fluvial. Então, Pritchard delimitou exatamente o estuário nessa zona de diluição da água salgada com a água doce que vem da bacia hidrográfica. Dalrymple, em 92, já apresentou uma definição que traz um enfoque principal na questão dos sedimentos. Observem, estuários é a parte voltada para o mar de um sistema de vales inundados, os quais recebem sedimentos de fontes fluviais e marinhas, contendo fáceis influenciadas pela maré, onda e processos fluviais. Considera-se que o estuário se estende até o limite interno das faces de maré, até o limite oceânico das faces costeiras, tá? No oceano, na região costeira. Então, ele coloca o estuário como essa região que recebe, né, esses sedimentos tanto de fontes fluviais do rio como de marinhas do oceano, certo? E aí o estuário sendo influenciado por esse fator, né? Por essa carga de sedimentos que vem de origem fluvial e de origem marinha. E já Keith, que é um pesquisador muito reconhecido, né, nessa área, ele coloca o estuário como um ambiente costeiro que apresenta conexão restrita com o oceano adjacente. Tal conexão permanece aberta, pelo menos intermitentemente. Então sempre tem vai ter sempre essa conexão com o oceano. E ele divide esse sistema em 3 zonas, que é a zona de maré do rio, que seria a parte fluvial que recebe, né, que a salinidade é praticamente zero, mas ainda tem influência de maré. A zona de mistura, onde vai ter a diluição da água doce com água salgada, e a zona costeira, que se estende até a frente da pluma estuarina que delimita
a camada limite costeira. Deixa eu apresentar para vocês aqui um gráfico que vai exatamente falar um pouco sobre esses três conceitos, né? Falei aqui, ó, o conceito de Pritchard, ele só abrange a parte de diluição da água salgada com água doce. Então, ela se estende só da embocadura até a região onde eu tenho diluição de água salgada. Já a definição de Dalrymple, ele já coloca o estuário, né, com uma influência também dos depósitos, tanto fluvial como depósitos de sedimentos, né, de origem marinha. Então eu tenho depósitos aqui na parte de sedimentos, né, de origem marinha. São sedimentos mais grossos, né? Esses aqui, né? Geralmente são sedimentos mais grossos, aqui são sedimentos mais finos, né, que vêm da parte fluvial. E Keefe, ele já coloca tanto nessa parte dos depósitos, considera também a influência da maré, aqui na parte fluvial, como a delimitação, né? Onde tiver influência de maré ainda é considerada estuário. E também aqui perto da embocadura, aliás, depois da embocadura, né? Porque a embocadura aqui é até onde Pritchard considerou, mas depois da embocadura aqui, já na plataforma continental, você tem influência né, de pluma estuarina, ou seja, vai ter em alguma época do ano, né, eu tenho uma descarga fluvial significativa, onde os conteúdos que estão dentro do estuário eles vão ser expulsos para uma zona aqui depois da embocadura, e essa zona aqui dentro já da plataforma continental, então que é uma zona já uma zona costeira, né, oceânica costeira na plataforma continental. Então toda essa região onde tem influência da pluma, independente da época do ano, né, e certamente vai ter mais influência quando eu tiver um aporte, né, um aporte fluvial maior. Daí eu vou ter essa influência, né, da pluma estuarina, né, dentro aqui da plataforma continental. Então você vê que Keefe ampliou muito os limites, né? Então por isso que o estuário ele é um sistema muito complexo. Por quê? Porque ele abrange rio, abrange essa zona de diluição e também abrange processos aqui costeiros, né, do oceano. Então não é simples, né, de trabalhar com estuários. Geralmente a gente precisa ter um conhecimento multidisciplinar, tanto na área de oceanografia, como na parte de hidrologia, como na parte de sedimentologia, como na parte de ecologia, para fazer uma avaliação holística dos impactos, né, causados, né, de atividades diversas, né, no estuário. Então é muito importante essa análise multidisciplinar, porque não dá para restringir o estuário como uma região ali muito delimitada no espaço, né? Geralmente é uma zona muito grande, né, que entra no conhecimento aí de várias áreas. Muito bem, com relação aos limites de estuário, a gente tem o limite de supramaré, que é o limite máximo de maré. Aqui, ó, já nessa zona continental, né, dentro do continente, eu tenho uma região onde a maré ela vai atingir o seu limite máximo, então, que é geralmente uma maré de Syzygia, onde eu tenho as maiores amplitudes. Então, nessa maior amplitude, eu tenho um efeito da maré, né, em regiões que estão mais afastadas da embocadura. Então essa região, né, que ainda tem efeito nesse limite é o chamado limite de supramaré. Intermaré é o limite de transição, onde tem uma variação muito grande da maré ali. Então tem imersão e submersão de acordo com a variação. Então geralmente nessa região de intermaré a gente observa muito depósito de particulado muito fino, né? Então a gente vê muita lama, muito particulado fino, né, ali nessa região. E aí eu tenho a presença, né, de mangues, bancos arenosos também
de lama, muita lama, né, ali, muito lodo, lama nessa região. Que é essa parte aqui, né, de intermaré. Tem muita variação. Né? Essa região aqui onde está mais próximo aqui do rio recebe muito particular do fim. E o de submaré, que está sempre submerso. Então, que é o canal principal. Essa parte aqui, né, o canal principal, onde está sempre submerso. Vamos lá para os tipos de estuário. Isso é muito importante, saber desses tipos e a diferença entre eles. Então, os estuários, eles têm geralmente quatro tipos, a gente pode classificar, que são os vales fluviais, fiordes, construídos por barras, e os estuários de origem tectônicas, entre outros. Bom, o que são os estuários de origens fluviais? Bom, os de origens fluviais, geralmente a grande maioria dos estuários são de origens fluviais. Eles se formaram em função da transgressão oceânica que aconteceu na última era do gelo, que foi há mais ou menos aí uns 12 mil anos, né, atrás. Né, a gente teve o nível do mar era mais ou menos 130 metros abaixo do nível que é hoje. E aí, ao longo desse tempo, de 12 mil anos atrás até hoje, né, o mar ele vem subindo, né, em função do derretimento das calotas polares, e aí o nível do mar vem subindo, né, até que se estabilizou nos últimos 5 anos. Então tem variações agora, né, dessa curva eustática do nível do mar muito, muito pequena. Ainda acontece a questão de gelo por efeitos, né, por exemplo, de aquecimento global, ainda acontece. Isso vai fazer com que eu tenho mudanças, né, na morfologia de contorno e também de fundo dos estuários, né, no futuro. Tá? Só que os estuários, eles são, falando assim, em termos de geologia, né? Em termos de geologia, eles são muito recentes, né? Então, o que a gente conhece dos estuários, a sua forma que a gente vê hoje, é a forma que, em função dessa estabilidade dessa curva eustática, né? do aumento do nível do mar. Então, nos últimos 5 anos. Então, essa forma que a gente vê hoje é a forma mais ou menos aí dos últimos 5 mil anos. Então, essa forma do estuário ela pode ser modificada ainda com o aumento do nível do mar, em função desses impactos, mas também em função de outros impactos, como, por exemplo, o impacto de sedimentação, que é a explotação, né, de sedimentos, né, da bacia hidrográfica, chegando no estuário. Esse sedimento vai sedimentar e aí vai mudar a morfologia de fundo. Então, é muito importante prestar atenção nessas questões. Então, o que acontece? O que aconteceu, né, em função dessa transgressão do mar, no nível médio do mar, essa transgressão, que é o aumento médio do nível do mar. Então, essas planícies de inundação elas começaram a ser inundadas, formando o que a gente vê estuário como hoje, né? Essa região inundada rasa dentro do continente. Certo? Aqui é um corte AB, aqui a gente vê o rio e aqui o corpo do estuário, e geralmente aqui entre o rio e o estuário a gente tem um delta, que é uma região de forte sedimentação em função da desaceleração do escoamento nessa região. Então tem muito depósito aqui de sedimentos, né? E aí eu tenho a presença de microcanais que faz essa ligação do rio com o estuário. Então essa região aqui de grande depósito de sedimentos é chamada de delta, com a presença dessa rede de canais ligando o rio com o estuário. Os fiordes, eles se formaram em função exatamente, né, da pressão das calotas polares antes, né, do derretimento. Né? Então isso aconteceu, a gente está numa fase, né, que é o Holoceno, do presente até a última era do gelo, né, há 12 mil anos. Antes disso, a gente tinha o período do Pleistoceno, então, onde aconteceu
essa redução, né, do nível médio do mar nesse período. Então, o que é que aconteceu nesse período? Tinha muitas calotas, né, de gelo em algumas regiões, que fez pressão exatamente, né, nessa parte de sedimento, fez pressão nessa região do sedimento que afundou. E aí, com o derretimento dessas calotas polares e também em função de processos de erosão e de retrabalho do sedimento, né, em função de correntes oceânicas, aconteceu esse rebaixamento aqui do fundo. E essa parte aqui, que é a parte que a gente chama de soleira glacial. Então, a região onde eu tenho uma região mais rochosa que não sofreu um rebaixamento muito grande, né, aqui do fundo em função da presença de rocha. Então, o fiord ele é muito característico essa formação. Eu tenho uma soleira glacial rochosa aqui, caracterizando a embocadura, e depois eu tenho uma região muito profunda aqui, logo dentro aqui do estuário, uma região muito profunda, e aí depois vai se reduzindo a sua profundidade, tá? Mas essa região profunda ela foi formada exatamente pela pressão das calotas polares nesse período, né, um pouco antes aí, né, da última era do gelo, onde tinha muitas calotas polares aqui, certo? Outro tipo de estuário é o estuário formado por barra. Então é um tipo muito comum, né, na costa brasileira. Então ele é um estuário de planície inundada, como a gente viu, né, no primeiro caso. Só que o que aconteceu ao longo do tempo? Aconteceu a formação desse espigão de areia aqui, ó, em função de correntes, né, aqui correntes costeiras. Então essas correntes costeiras vão transportando esse sedimento, né, de um lugar para o outro até formar aqui um espigão de areia. E esse espigão ele é muito dinâmico, né? Então, em função, por exemplo, de descarga fluvial, eu posso ter um aumento ou não dessa embocadura, que é exatamente essa região aqui que faz a troca, né, do estuário com o oceano. E em função dessa força, né, de descarga fluvial e maré, eu tenho essa variação dessa embocadura. Então, essa embocadura horas pode aumentar, horas pode diminuir, mas depende exatamente dessa quebra de braço entre descarga fluvial e maré. Então esse é um estuário muito característico aqui na região costeira brasileira. E os estuários tectônicos, né, que em função da falha geológica, né, tectônica, né, que acontece em algumas regiões do mundo. Então eu tenho uma falha tectônica e aí eu tenho um rio passando por cima dessa falha. Então aí a gente vê um estuário, né, que é o chamado estuário tectônico, né? Então são falhas geológicas e aí eu tenho um rio passando ali que encontra com essa falha e aí vai fazer o mesmo processo, né, de troca. Eu vou ter a maré aqui onde vai trocar e vai diluir a água salgada nessa região. Muito bem. Com relação à importância relativo segundo aos fluxos dos rios e mistura da maré, os estuários eles podem ser classificados em cunha salina, parcialmente misturado e bem misturados. Os de cunha salina são os estuários dominados pelas descargas do rio. Então, a descarga fluvial ela é muito superior aos fluxos, né, de maré enchente. Então, como a descarga fluvial dos rios são maiores, então tem é formada uma cunha salina que eu já apresento para vocês o que seria essa cunha. Os parcialmente misturados são aqueles estuários onde eu tenho um balanço quase que igual entre descarga fluvial e mistura de maré, e os bem misturados eu tenho uma dominância da mistura de maré em relação à descarga fluvial. Então, o que é que acontece, né, em termos práticos, em função dessa importância relativa dos fluxos de maré e fluxos, né, de descarga fluvial e mistura de maré? Então, por exemplo, aqui, ó,
eu tenho um estuário bem característico aqui, ó, do tipo V, onde a largura do estuário ele vai aumentando da foz do rio até a embocadura. E nos estuários de descarga fluvial, né, ou seja, de cunha salina, o que é que eu tenho? Eu tenho uma descarga fluvial muito maior do que a mistura de maré. E aí, o que acontece dentro do estuário? Eu tenho água doce que passa por cima, e água salgada que passa por baixo. Então eu vou ter uma estratificação vertical de salinidade, e essa estratificação ela é muito brusca, como vocês estão vendo aqui. Por exemplo, no ponto 1, ela é toda influenciada pela descarga fluvial, então a salinidade é zero. No ponto 2, aqui no meio do estuário, eu tenho um gradiente brusco aqui, ó, entre água doce e água salgada. Então esse gradiente brusco aqui é uma cunha salina. Então tem água salgada aqui embaixo nessa camada e água já doce, já salobra aqui, né? Já tem uma certa salinidade, mas ainda é baixa. E à medida que eu vou me aproximando da embocadura, eu ainda vou tendo, né, essa estratificação muito brusca, certo? Da haloclina, né, que é essa linha de mesma salinidade. E aí eu tenho aqui uma concentração de salinidades menores aqui na superfície e aqui embaixo concentração maior. Muito bem. No estuário, nesse estuário aqui, parcialmente misturado, onde eu tenho esse balanço igualitário, mais igualitário, né, entre descarga fluvial e mistura de maré, a gente observa que os padrões aqui da haloclina são muito fracos, né? Então essa estratificação ela é fraca aqui, por exemplo, no ponto 2 e no ponto 3, então tem uma transição mais suave. E nos estuários bem misturados, então a mistura de maré é muito mais forte do que a da descarga fluvial. E aí o que é que a gente tem? A gente tem praticamente não tem estratificação na vertical. Então no ponto 3 a salinidade é um valor constante, no ponto 4 é outro valor constante, e a salinidade ela vai diminuindo à medida que eu vou me aproximando do rio. Mas eu não tenho uma estratificação vertical. Em relação ao perfil de velocidade vertical, a gente também não vê inversão do perfil vertical. Então na maré enchente tem esse perfil aqui, então, de velocidade, e na maré vazante tem esse perfil de velocidade. Então todos os vetores de velocidades apontados para fora, né, do continente para o oceano. Isso é diferente, por exemplo, quando a gente vê o parcialmente misturado e o estuário de cunha salina, onde a gente vê aqui inversão do perfil de velocidade em ambos os casos, né? Só que nesse caso aqui eu tenho um maior equilíbrio, né, entre o que está vazando e o que está enchendo, e aqui no de cunha salina eu tenho uma predominância da descarga fluvial, então eu tenho um gradiente aqui, um perfil de velocidade aqui na superfície maior do que aqui embaixo. Muito bem, e essas características com relação à descarga fluvial e mistura de maré faz com que a gente observe nesses padrões. Por exemplo, aqui na salinidade, então aqui embaixo eu tenho água salgada, aqui eu tenho água doce. Esse é o estuário de cunha salina, então uma descarga fluvial forte, e essa água doce ela vai sendo diluída, né, lentamente, mas a água doce ela vai passando por cima e cria-se uma interface aqui entre água doce e água salgada aqui nessa região, onde eu tenho uma micro turbulência que vai fazendo com que essa água doce ela vá se misturando aos poucos com a água salgada, consequentemente a salinidade ela vai aumentando. No parcialmente misturado a gente já vê esses fluxos, né? Esses fluxos devido ao gradiente de salinidade mais intensos, né? Então fazendo com que aconteça uma mistura na vertical mais intensa, e aí quebrando, né, essa estratificação de salinidade na vertical. E nos estuários bem misturados eu tenho a quebra total dessa estratificação vertical, e aí eu tenho esse padrão, né? Dependendo da geometria das correntes, né, do que vem do rio e do que vem aqui no oceano, eu posso ter circulação da água aqui lateral, né, em função dessas correntes, né, devido à densidade.
Bom, os estuários eles podem ser classificados, né? Essa classificação ela pode ser feita através desse número aqui, que é o número de Richardson, tá? E que depende, por exemplo, dessa variação de salinidade, de outros fatores como a descarga do rio, a largura média do estuário, a velocidade média residual. Então, essas informações são suficientes para o cálculo aqui do número de Richardson, e em função do número de Richardson, a gente pode classificar os estuários, né? Se ele é um estuário de cunha salina, parcialmente misturado ou bem misturado. Então, depende desse... pode ser calculado em função desse número adimensional. Muito bem, então observem, esse é um exemplo de estuário, de Chesapeake, nos Estados Unidos, na costa leste americana, e onde eu tenho essa característica aqui, ó, de perfil de velocidade, e essa característica de perfil de velocidade, né, onde eu tenho um equilíbrio maior entre o que está vazando e o que está enchendo, que está vazando aqui por cima, que é a água doce, que está enchendo aqui por baixo, que é a água salgada, eu tenho um equilíbrio, né, do perfil de velocidade. Então, esse é o caso onde eu tenho um estuário, né, parcialmente misturado, onde a gente vai vendo, né, uma diluição dessa água mais efetiva e uma quebra, né, dessa estratificação da vertical da salinidade em diversos pontos. Aqui a gente vê, né, as haloclinas, que são as linhas de mesma salinidade. Então a gente vê que é um estuário de parcialmente misturado, tá? Em função também das haloclinas, como a gente vê aqui. Bom, segundo o regime de salinidade, o estuário ele pode ser classificado como positivo, né? Aquele estuário positivo é aquele estuário que ele recebe mais água doce do que salgada. Então, quais são as fontes de água doce? A descarga fluvial e a precipitação direta no espelho d'água do estuário. Então, o positivo é quando eu tenho mais água doce entrando do que água doce saindo. Como é que a água doce sai? Só devido ao processo de evaporação. Então, se a descarga fluvial mais a precipitação for superior à evaporação direta no estuário, eu tenho então o estuário positivo. Quer dizer o seguinte, que eu vou ter um poder de diluição naquele estuário. Então vai chegar mais água doce e aí ele vai misturar as massas salinas, né, que vêm do oceano. O negativo é o inverso, quando a evaporação ela supera as fontes, né, de água doce, que seria a descarga fluvial mais a precipitação direta. Então, nesse caso, a tendência é que o estuário ele seja que tenha uma salinidade maior. E o neutro é quando tem esse balanço, tá? Então, entre entradas de água doce e saída de água doce. Muito bem, o altamente estratificado é aquele de cunha salina, que a gente acabou de ver, né? Então tem uma descarga fluvial muito grande e aí cria essa cunha salina, vocês estão vendo aqui. Os fiordes, né? A gente também já falou sobre eles, não vou repetir. Então a salinidade, né, ela pode ser medida através de equipamentos, né, ou através da coleta da água e análise em laboratório. Então a gente pode fazer essa análise de como é que a salinidade está variando ao longo do estuário, ao longo do seu perfil longitudinal. E fazer uma classificação, né, um zoneamento do estuário em relação à sua salinidade. E esse zoneamento ele pode assumir diferentes tipos, né, como por exemplo a zona linimétrica. Linimétrica é a zona onde a salinidade está abaixo de 0,5. Esse símbolo aqui, não sei se você já conhece, mas é a permilagem. Você já conhece a porcentagem, mas a permilagem seria 1 parte por 1000, né? 1 parte por 1000. Ou seja, seria 1 grama de sal por quilo de água, né? Por quilo de água. Então, a zona limimétrica, a salinidade é abaixo de 0,5 partes por 1000. Zona oligoalina, oligo é baixo, né? Então, a zona de baixa salinidade é de 0,5 a 5 por 1000. Zona mesoalina de 5 a 18 por 1000. E zona polialina de 18 a 30. E a eualina, que é essa zona aqui mais perto
da embocadura de 30 a 35. Então, lembrando que a concentração de sal no oceano é em torno de 35, 36, né, aqui na costa brasileira, por mil. Tá? Ou seja, 35 gramas de sal em 1 quilo de água. Muito bem, só que essa variação da salinidade dentro do estuário e consequentemente essas ondas, elas podem variar em função da época do ano. Por exemplo, no inverno, essa região oligoalina ou linimétrica, ela pode ser maior, né, em função da entrada maior de descarga fluvial, então pode aumentar essa zona em relação às outras. Tá? Então, não é uma figura estática, porque os estuários eles são altamente dinâmicos, então muda em função da salinidade e da descarga e muda também em função do tipo da maré. E para finalizar, falar um pouco sobre sedimentos. Os sedimentos constituem um dos elementos mais importantes, né, das zonas estuarinas. E por quê? Porque eu posso ter, em partes do estuário, erosão, posso ter transporte e também deposição. Mas uma característica marcante, né, dos estuários é que quando essa descarga fluvial que contém sedimentos em suspensão entra na zona estuarina, que é uma região de águas mais calmas, vai acontecer então o processo de sedimentação, ou seja, o sedimento ele vai sair da coluna d'água e vai lá para o fundo. E aí esse processo de sedimentação faz com que o estuário ele vá perdendo a profundidade ao longo do tempo. Tá? Então isso é um processo natural. Mas o que acontece? Quando acontece uma descarga de sedimentos da bacia hidrográfica muito elevada em função de vários fatores, como por exemplo o desmatamento ou atividades agrícolas, né, que causam muita erosão do solo na bacia, então uma quantidade maior de sedimento em relação ao que seria o normal, né, se a bacia tivesse preservada, vai entrar no estuário, esse sedimento vai sedimentar e vai acelerar esse processo de sedimentação e de assoreamento. E aí eu tenho um problema muito forte, porque a capacidade, né, essa capacidade de ter, né, volume de água dentro do estuário, ela vai diminuindo, né? Ou seja, os volumes no estuário eles vão diminuindo e a água salgada, a tendência é que a água salgada ela vá sendo expulsada. Então eu tenho uma perda efetiva de área estuarina, né, quando acontece um processo de assoreamento. Então é muito importante estudar a questão dos sedimentos. Então eu tenho vários tipos, né, de sedimentos, né, saindo da areia fina, muito fina, silto e argila. Isso aí está classificado em relação à sua granulometria. E nessas regiões aqui, ó, onde vocês estão vendo, marronzinha, é exatamente regiões de depósito de sedimento, onde eu tenho uma velocidade muito pequena, né, da água. Aqui, em função da desaceleração da água, da descarga fluvial, e aqui na margem, em função do atrito, eu tenho região onde as velocidades são muito pequenininhas também e acontece sedimentação. E no que acontece a sedimentação, pode-se criar um ambiente propício aqui para que macrófitas, né, para que essa vegetação aquática ela se estabeleça dentro dessa zona mais rasa, onde eu tenho sedimento, mas também tenho muita matéria orgânica, né, que vem do rio. Então, cria-se uma região propícia para a colonização desse tipo de vegetação, que são as macrófitas aquáticas, e aí criando regiões, ecossistemas adjacentes, né, que são os banhados adjacentes. Né? Essas regiões aqui verdes que vocês estão vendo são regiões de banhados costeiros. Tá? Outra região onde tem bastante sedimentação é aqui, ó, né? Na embocadura, porque acontece uma desaceleração muito grande e acontece os depósitos sedimentológicos, né, aqui de origem marinha. Então tem uma região de depósito, geralmente esse sedimento aqui é um sedimento mais grosso em função da capacidade de transporte, né, desse sedimento aqui pelas correntes oceânicas. E a tendência é que ao longo do tempo, né, os estuários eles comecem a perder área útil, né? Essa é a tendência de todo estuário. Ele está, assim, eles nasceram, né, há 5.000 anos atrás, e aí eles têm, em função dessa estabilização, né, da curva eustática do nível médio do mar,
E aí, ao longo do tempo, o que é que está acontecendo? Uma perda do espaço físico mesmo, em função dos processos de sedimentação e de colonização dessas regiões já consolidadas, né, sedimentadas, por vegetação aquática ou vegetação terrestre, que seriam exatamente, né, os banhados costeiros, nessa região do banhado costeiro. Então a tendência é a redução, né, dessa área útil aqui do estuário ao longo do tempo. Muito bem, aqui só um exemplo para vocês observarem, aqui é o norte da Lagoa Mundaú, no estado de Alagoas. Aqui é uma imagem de 2002, e essa imagem que eu vou mostrar para vocês é de 8 anos depois, 2010. Olha só a diferença. Então tem uma diferença muito grande aqui, ó. E essa imagem aqui é de 2021, essa é uma imagem recente, então aqui a gente vê 2021, 2002, olha a diferença aqui, ó, em termos de sedimentação que aconteceu ao longo de 20 anos. Então aqui 2021, 2002. Então uma região, né, bem maior que foi perdida, né, aqui por vegetação aquática e terrestre, né? Então a tendência é que o estuário ele vá cada vez mais se reduzindo, essa região de delta ela vai aumentando, né? E a capacidade de armazenar volume de água ela vai cada vez mais se reduzindo ao longo do tempo. Muito bem, aqui é a batimetria, você vê que a batimetria aqui da região norte dessa laguna Mundaú é bem rasa, a meio metro, o pessoal já consegue atravessar andando de um lado para o outro, enquanto aqui a profundidade no sul bem maiores, né? Só para vocês observarem a batimetria de 85 e agora a batimetria de 2012, né? Como está bem rasinha, né? A Lagoa Mundaú em função desses processos de sedimentação. Mas o que é que está acontecendo, né? Em função do que está acontecendo na bacia hidrográfica, eu tenho um carreamento muito mais significativo, né, de sedimentos do que quando a bacia estava totalmente preservada. Então esse processo de assoreamento ele está sendo acelerado, né, em função dessa atividade do que está acontecendo na bacia hidrográfica. Então, do levantamento que a gente fez nesse exemplo da Lagoa Mundaú, em 85 a profundidade média da lagoa era 1,81 m, em 2012 1,56 m, então uma perda aí de 25 centímetros mais ou menos em 27 anos. Então, uma estimativa de 5 milhões de metros cúbicos de sedimento depositados em 27 anos. Ou seja, eu tenho mais ou menos, né, 70 toneladas por hectare de solo, né, da bacia do rio Mundaú convertido em deposição. Então, é quase que 1 tonelada por hectare, né, de perda de solo na bacia, que é convertido em deposição na Lagoa Mundaú. E só para tirar esse sedimento que chega por ano, né, a estimativa é em torno de 4 milhões e meio para conter a evolução do assoreamento. É muito significativo o processo de assoreamento. Então é importante que aconteça alguma coisa, né, algumas medidas mitigadoras para conter a evolução do assoreamento. E para conter a evolução do assoreamento não tem outra solução senão atacar o problema na fonte, ou seja, reduzir esse aporte de sedimentos que está chegando da bacia hidrográfica, né? Só com a dragagem não vai resolver. Por quê? Porque o sedimento ele vai continuar a chegar da bacia hidrográfica. Então é importante essa contenção, né? Essa redução dessa carga de sedimento que está chegando da bacia hidrográfica até o estuário. Tá? Isso vale também para outros estuários, né, no Brasil e no mundo, né? Esse processo de assoreamento, né, de carga elevada de sedimentos, né, do que está chegando da bacia acontece em outros lugares. Muito bem, na aula de hoje era isso que eu queria mostrar para vocês, espero que vocês tenham gostado e a gente continua, né, com essa parte de introdução na próxima aula. Vejo vocês lá. Até mais.